Fala galera, tudo bem? Vamos acompanhar aqui a entrevista do vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Júnior, que falou ao Donos da Bola MG sobre o mercado do Cruzeiro, falou sobre sustentabilidade do clube e muito mais. Então vamos acompanhar essa entrevista. Já vou partir aqui direto da pergunta do Valu, que eu já assisti e achei muito interessante, e eu vou direto desse ponto, que é um ponto que eu particularmente tenho muita curiosidade para saber sobre como que o Cruzeiro planeja caminhar nesse sentido. Vamos lá. Um pouco a respeito de uma situação que você falou recentemente numa entrevista de sustentabilidade. Eu acho que tem até a ver com essa questão de valores. Hoje, tenho certeza que tanto você quanto Pedro Lourenço tem ideia de que o Cruzeiro só caminha com o elenco, com a qualidade que tem, devido aos aportes que são necessários serem feitos ainda. A ideia, você disse à época, é de fazer um Cruzeiro mais sustentável daqui 7, 8 anos. Mesmo com este Cruzeiro mais sustentável, vocês continuariam aí com uma outra medida de aportes, mas pensando não de um Cruzeiro para ser minimamente sustentável, mais forte, mas com mais capacidade de gerar renda por si mesmo? Obrigado. Boa tarde, é um prazer falar com você. A gente tem um planejamento, quando a gente assumiu o clube, de um Cruzeiro autossustentável. Então, esse autossustentável... Isso é uma questão muito importante, cara. Muito importante. O próprio Pedrinho, acho que já falou sobre isso, o Pedro Júnior já falou sobre isso também, como o Valor citou aí na pergunta. Não dá para o dono ficar colocando dinheiro toda hora. Não dá. Isso é impossível. Então, o Cruzeiro tem que trabalhar para caminhar com as próprias pernas. Isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. É difícil para o Flamengo, que é um time que tem uma torcida gigantesca, um potencial gigantesco, assim, absurdo aqui dentro do Brasil e fora do Brasil também. Imagina para o Cruzeiro, que obviamente não tem esse mercado todo, né? A gente está no mercado consumidor muito menor, que é Minas Gerais, muito menor do que o próprio Rio de Janeiro, né? E tem outros fatores também, mas é muito necessário e muito bom que a diretoria do Cruzeiro esteja pensando nesse sentido. Ele está nesse planejamento entre 6 e 8 anos. É um planejamento de aportes para você ver como que isso é difícil e como que isso demoraria muito. 6 e 8 anos. Certos períodos, mas que a partir do terceiro e quarto ano o Cruzeiro tenha uma visão do futuro mais clara. Então a gente sabia desde o início que a gente fez a aquisição que a gente deveria fazer um aporte financeiro mais alto. Isso já estava tudo programado, tudo bem escalonado, e que no terceiro a quarto ano esses aportes eles iam diminuindo para ser no quinto ano diminuindo mais, no sexto, no sétimo, no oitavo ano a gente tem uma previsão do Cruzeiro ser autossustentável. Como seria um autossustentável, um clube de futebol? Ter mais patrocínios, disputar aí, ó, as principais isso é importante. Isso é extremamente importante para o torcedor entender que o clube não é só sobre ganhar título, não. Para o clube ser saudável, para o clube ter um futuro a longo prazo, ele precisa ser isso aí, ó, autossustentável. Sempre figurar em finais de campeonatos, claro, automaticamente venda de atletas, venda de ativos, formação. Venda de atletas, venda de ativos. Isso aí é uma das maiores fontes de receita de um clube de futebol, tá? O Cruzeiro precisa muito disso. Conseguir revelar, sócios, né? revelar jogadores com mais frequência. Revelar jogadores, e aí é essa parada de venda que a gente tá falando. Torcedor automaticamente, com o Cruzeiro bem, o Cruzeiro figurando em finais, o sócio-torcedor aumentando e tudo isso com apoio incondicional da nossa torcida. Ô Pedro, eu queria ouvir de você um pouco sobre o Leonardo Jardim. Ele tem chamado muita atenção de nós que acompanhamos o futebol e principalmente da virada que aconteceu, principalmente se a gente pegar o jogo contra o São Paulo. O Leonardo Jardim, em algumas coletivas, 2 ou 3 coletivas antes do jogo contra o São Paulo, ele tinha falado sobre o elenco, que não era o elenco que ele tinha montado, que ele esperava futuramente, ele ia começar a colocar mais a cara dele. Mas a virada aconteceu. Você que participou de perto ali,
Qual foi esse ponto de virada? O porquê que você vê que você efetivamente aponta assim, aconteceu por causa disso, disso, disso? Como que foi o trabalho dele? Como que você viu esse Boa trabalho, pergunta, hein? essa virada que a gente está vendo e está chamando muita atenção do futebol brasileiro, esse Cruzeiro de hoje? Bom, o trabalho do Leonardo Jardim, ele iniciou, como você disse, não foi o planejamento que ele montou o elenco, mas ele precisava conhecer esse elenco e isso demandou o tempo e o próprio elenco se adaptar à forma do Leonardo Jardim jogar. Então isso aconteceu de uma forma rápida, de uma forma eficiente. Então os atletas entenderam qual é a filosofia de trabalho do Jardim. O Jardim já veio num contexto bem tranquilo em trabalhar no Cruzeiro, porque ele já era adaptado a trabalhar com SAFs. Então, no Mônaco ele tratava direto com o dono, no mundo árabe também. Então, no Cruzeiro, para ele foi muito tranquilo, a gente deixou ele bem à vontade, ele se sentiu muito tranquilo de fazer o trabalho e os atletas compraram a ideia. O elenco comprou a ideia, abraçou essa ideia e hoje a gente está num caminho que é longo. Nós só estamos no início, 12ª rodada, mas que o trabalho ele está tendo uma evolução significativa e o que a gente espera. Pedro, prazer falar contigo aqui hoje. Sobre essa questão que você disse, inclusive. O caminho é longo e tudo, mas o torcedor fica muito empolgado com uma possibilidade, por exemplo, de conquistar um título brasileiro ou um título da Copa do Brasil. Então, para entender um pouco, qual é o planejamento do Cruzeiro em relação às conquistas em 2025? É já de buscar um título? É de uma classificação para Libertadores? Ou esse planejamento ele é feito pensando em títulos mais para frente, já que você mesmo disse que é um projeto longevo? Assim, obviamente é um pensamento pensando em títulos mais para frente, mas se vier em 2025, ótimo. Acho que o Cruzeiro, assim, sendo bem racional mesmo, falando uma forma bem honesta, eu acho que o Cruzeiro não estava no começo do ano pensando em ganhar um título esse ano logo de cara. Tipo assim, se vier, beleza, mas não estava contando com isso. E acho que o Cruzeiro ainda não está contando com ganhar títulos, tá? É uma boa pergunta, assim, do Thiago aqui. Ainda não está pensando não está contando com isso. Mas hoje o Cruzeiro já cria uma expectativa diferente, já cria uma necessidade diferente, porque está brigando lá em cima, né, pelo título do Brasileiro e está muito bem na Copa do Brasil também. Se não ganhar, seria tudo bem. Eu acho que tudo bem dentro do planejamento, mas também não seria uma tragédia não ganhar esse ano. Nos outros anos, acho que já é diferente. Do clube. Prazer em falar contigo. Falar em título nesse início é muito complexo, né? A gente sabe do anseio do nosso torcedor, né? E a gente quer entregar esse título o mais rápido possível, porque a gente entende que o torcedor precisa desse título, o Cruzeiro precisa estar figurando, mas a gente tem muito pé no chão. A gente tem um planejamento, o nosso objetivo não mudou nessas 12 rodadas, que é a vaga direta para a Libertadores para o ano que vem. Então a gente tem muito pé no chão, muita consciência do trabalho. Vamos ter muita dificuldade, porque hoje a gente figura no G4 do futebol brasileiro, então nós vamos virar um alvo grande dos outros clubes, né, para tentar abaixar um pouquinho o ímpeto do Cruzeiro, mas nós vamos trabalhando devagar, conquista a conquista, e aí no final do ano a gente tentar colher os frutos. Pedro, eu vou voltar numa resposta anterior sua, sobre a questão, saindo um pouco do futebol e entrando na questão da gestão. Quando vocês pegaram um clube, né, o Ronaldo já havia feito o serviço sujo, entre aspas, as pessoas entendem que é serviço sujo, né? Que pegou o clube, fez a RJ, pagando a RJ, que é uma obrigação em dia, foi enxugando o máximo que pôde, mas não houve grandes investimentos no futebol e aí isso começou com vocês. Quando vocês entraram no processo de valuation, da assinatura dos documentos e tal, vocês sabiam onde vocês estavam entrando. Hoje, há algum tipo de surpresa? Vocês se deparam com algumas situações que vocês olham e dizem, nossa, isso aqui completamente fora do que a gente esperava ou não? Tudo que está acontecendo está dentro do previsto e eu queria que você colocasse para o torcedor a questão da plataforma de aportes. O que vocês... Então vamos lá, se tem alguma surpresa que vocês encontraram que chamaram muito a atenção, que fizeram vocês repensarem até a atitude de terem comprado
Nessa plataforma de aportes, como é que ela foi definida? Por exemplo, hoje nós estamos em 25, aí esse ano a gente aporta tanto, ano que vem tanto, no outro ano tanto, até resolver todos os problemas e o clube ficar de fato sustentável. Até ser sustentável, o Cruzeiro vai precisar de muitos aportes, né? E aí, só que não vai dar para ficar fazendo aporte 600 milhões todo ano, né? E toda janela, né? Então, HG, a gente encontrou um Cruzeiro muito palpável, né? As contas todas claras, não tivemos nenhuma gaveta obscura. O Ronaldo fez uma gestão espetacular no Cruzeiro, de reestruturação, na parte econômica, na parte estrutural. Então, é de se deixar registrado isso, que o trabalho que a equipe dele fez foi muito importante, só que para ele dar um passo a mais, ele não tinha essa perspectiva de dar um passo a mais, que aí foi oferecido para nossa família, para a gente assumir o clube. Então, desde o primeiro dia das negociações, a gente sempre teve todas as contas do clube às claras. Então, quando a gente já comprou, a gente já sabia o que a gente queria. Então, a gente quer subir um pouco o nível, quer trazer alguns jogadores com respaldo de mídia, uns jogadores mais tarimbados, para a gente elevar um pouco o nível, para a gente equalizar um pouco, trazer esse torcedor de volta ao estádio, trazer a alegria no sorriso do torcedor, e é isso que foi feito. Então, esses aportes eles foram previsionados, a gente não fala em valor, mas a gente fala em previsões. Então, a gente tinha essas previsões, e todas essas previsões que a gente fez antes, elas se concretizaram, não foi nem a mais nem a menos, foi dentro de um orçamento que a gente já tinha. Então, a gente hoje está muito feliz que o nosso planejamento ele está se mantendo, ele está crescendo e ele tá nas mãos. E quando é que serão os próximos, dentro dessa escala de aportes? Então, a gente tem alguns aportes para esse ano, porque a gente tem que fazer um aporte para pagamento da RJ. Então, esses aportes são pré-definidos. O valor a gente você não fala? Não, o valor, porque a gente tem uns aportes para fazer da RJ, que a gente paga ela 2 vezes por ano. Então, no primeiro semestre e no segundo semestre. Então, esses aportes já estão programados para a gente fazer o pagamento da RJ. E os aportes para o futebol, eles já estão pré-estabelecidos. Eu te encontrei recentemente lá na Toca, inclusive, e naquele mesmo dia eu falei com 2 jogadores que falaram sobre a pontualidade nos pagamentos. O Cruzeiro hoje tem algum atraso em alguma frente de obrigação de pagamento? Não, nenhuma. Hoje o clube está totalmente em dia, desde quando a gente assumiu. Então, o Cruzeiro tem quase um ano e meio da nossa gestão, ele não atrasou nenhum dia o pagamento. Para ter o aumento, porque existem investimentos e os investimentos fazem a dívida aumentar consequentemente. Você poderia explicar para o torcedor o porquê que muito torcedor ficou assim, mas a dívida do Cruzeiro aumentou? Explique para o torcedor por que as dívidas no futebol aumentam e por que hoje o Cruzeiro... Porque às vezes isso é complicado, saem uns números assim, o torcedor acaba não entendendo, né? O que está acontecendo? A dívida está aumentando, não estava resolvendo os problemas, a situação, vai aumentar de novo. Então é bom o torcedor entender isso aí, né? Tem 1,3 bi. As dívidas aumentaram pelos investimentos que fizemos nas últimas 2 janelas, né? Então foram investimentos consideráveis que fez aumentar a nossa dívida. As reformas Cruzeiro investiu que bem dentro em reforço, do CT, né? Isso também foram reformas importantes, mas a gente considera esses investimentos ele está como um aumento de dívida, mas a gente considera como um investimento no clube. Então, isso não nos preocupa, porque já era tudo provisionado, já estava tudo escalonado. Isso vai aparecer lá num balanço como um aumento de dívida, mas isso não significa que é um aumento de dívida. Ele tem que ser encaixado em algum lugar nos custos, né? Mas não é algo que sai do controle do clube, que surpreende o clube nem nada. Isso é algo que está ali previsto, né? E aí o clube vai conseguir solucionar isso de uma forma bem tranquila, só que isso precisa ser encaixado em algum lugar. Então essa dívida, a tendência dela é que a partir do próximo ano, do próximo balanço, ela comece a ter uma decência. 26. Então ela começa a dar uma decência, aí a gente vai conseguindo abaixando essa dívida ano a ano. Pedro, logo que o Pedrinho assumiu o Cruzeiro,
O primeiro nome contratado foi o do Alexandre Matos, que foi CEO do clube durante esse período aí, até o início dessa temporada. E por agora ele acabou deixando o clube para assumir o Santos. O que aconteceu que ele deixou o clube? Por que ele deixou o clube? Houve algum tipo de acordo também para ele sair? Pagamento de multa rescisória por parte dele ou do Santos ou do Cruzeiro? Como é que foi essa situação e por que esse profissional acabou deixando o clube? Não, o Alexandre, ele foi a nossa primeira contratação da nossa gestão, né? Fez um trabalho no nosso entendimento muito bom, porque aquilo que a gente esperava dele, ele entregou. Então a gente fez as contratações necessárias e nesse processo do Leonardo Jardim, a gente mudou um pouquinho a gestão das contratações. Então a gente montou um núcleo de contratações, isso fazia parte, eu como vice-presidente, Alexandre Matos, Paulo Pelay, agora o nosso scout e o Leonardo Jardim. Então todas as contratações vão passar por esse núcleo. E nesse meio termo dessa nova mudança, o Alexandre recebeu uma proposta do Santos, que mexeu muito com ele, que ele achou o projeto interessante. Não gostou dessa parada passar para todo mundo, né? A gente sabe que não é muito o estilo do Alexandre Matos, né? Então, quis ir para um lugar talvez onde ele tem mais autonomia. E ele saiu de uma forma super natural, assim, a gente agradece todos os serviços prestados dele, mas foi de uma forma tranquila. Falou, olha, recebi uma proposta, é uma proposta interessante para mim, eu acho que eu posso contribuir, e foi de uma naturalidade incomum. Não tivemos briga, não tivemos discussão, não tivemos acerto, nada. Ele recebeu uma proposta como um profissional que trabalha num grande clube, amanhã ele pode receber de outro clube, outro funcionário nosso pode receber proposta. Eu acho que isso é do mercado. Então foi muito tranquila, não teve desavença, não teve nada. Mas não existia nada que o incomodava, assim, por ele estar no Cruzeiro, o modo que estava, o modo que tinha ficado? Não, ele nunca transmitiu nenhum incômodo, nem nada. Foi muito tranquilo. E só um ponto, você falou que não houve acerto, então não houve pagamento de multa por parte nenhuma? Não teve multa, não teve nada. Então a saída de comum acordo, recebeu o salário do mês isso aí. E foi embora. Pois não, Valor? Ô, Pedro Júnior, o Cruzeiro vai fazer um ano agora que, somando-se a janela do meio de 2024, mas mais a janela do início desse ano, 18 jogadores, né, num total contratados. E aí, sem entrar no mérito de bom ou ruim, aqui de fora eu tenho a impressão que o Cruzeiro mudou radicalmente a sua maneira de enxergar o como fazer futebol, exatamente a partir do Leonardo Jardim. Eu queria que você falasse um pouco se é isso mesmo, se o Cruzeiro mudou a maneira de fazer futebol. Repito, sem entrar no mérito do que era bom ou não era bom, mudou mesmo a maneira dentro do clube. A influência do Jardim. No perfil de como chegar em jogadores, prospectar, tentando exatamente fazer com que, digamos, o dinheiro dos investimentos tenha uma margem menor de erro. Garantia zero, mas de fato o Cruzeiro mudou a sua forma de enxergar a maneira de fazer futebol? Então vamos tentar resumir isso prático. Quando a gente assumiu, a gente precisava de um elenco mais robusto, mais qualificado, com peças já experimentadas, jogadores mais tarimbados. Então hoje a gente tem um elenco que a gente acha que é um elenco muito, muito forte. A gente confia muito nos jogadores que a gente trouxe. E a partir de agora a gente não precisa mais contratar jogadores medalhões, né? Tão grandiosos, tão tarimbados, porque a gente já tem isso no elenco. Já tem, eles já estão ali, a gente está muito satisfeito. Então o perfil agora é jovens com potencial de venda, com potencial para dar um rendimento financeiro para o clube, para encaixar nesse sistema que já está muito bem estruturado. Nada nos impede de uma oportunidade de mercado. A oportunidade ela é diferente da prioridade. Sim. Então, a oportunidade a gente pode trazer um jogador mais tarimbado, que está ali num momento difícil, a gente pode trazer. Mas a ideia a partir dessa janela é trazer pouquíssimas peças para a gente dar mais fôlego para esse elenco, que é um elenco que eu vou repetir, que a gente está muito satisfeito com o que eles estão entregando, com os jogadores que a gente tem. Então, essa é uma tendência para essa janela e bem provável para a próxima também, jogadores mais jovens. Interessante, hein? Já tá falando o que o Cruzeiro pode fazer na próxima janela. Então, assim, precisa manter também esses caras tarimbados, como disse o Pedro Júnior, né? Então, assim, vai contratar os jovens agora, né? Que a gente já vem falando há muito tempo aí de 2 pontas e um zagueiro pela esquerda,
Mas esses caras grandes, que ele tá falando que também são importantes, tem que manter no elenco, porque tem muitos aí com o contrato vencendo com potencial daqui de a revenda, pouco, né? Para dar mais fôlego para esse grupo. Que pé que está a situação, já que a gente entrou na questão do elenco, que pé que está a situação com o zagueiro? E Aí, eu queria que você explicasse esse negócio com o Gabriel Martinez. Porque essa notícia chegou através do Braga News para a gente aqui. Nós trouxemos a informação dentro do Donos da Bola. E aí depois acabou, outras pessoas também, o próprio Thiago confirmou, com outras fontes. Gabriel Martinez foi um nome que surgiu pelo nosso scout. É um trabalho muito bom do nosso departamento de scout, aprovado pelo Mr. Leonardo Jardim, aprovado pela diretoria, e a gente fez uma proposta para o Braga. Você pode falar o valor? Não, o valor a gente não... É porque lá eles falaram que era de 8 mil. De 8, eles queriam 10, não, 10 mas uma não dá, pessoa do véio. Cruzeiro, que não foi você, obviamente, me disse que foi menor que 8. Posso falar que foi menor que 8. Nós fizemos uma proposta por esse atleta. 6 ou 7. Eu acho que é 6. Sim, eu acho que o Cruzeiro deve ter jogado 6 milhãozinho de euro. Chutariam 6 milhãozinho de euro aí pra tentar contratar esse cara aí. Porra, 10 é loucura. 8 já é foda. 10 é maluquice. Seu presidente. Dentro 10 das não tem condições como. financeiras Nem que a 8. gente 8 não tem como. tem hoje para fazer esse tipo de contratação. E ela não foi aceita. E tudo tranquilo, normal, é o mercado. O Braga acha que o jogador vale X, a gente acha que vale Y. Não chegamos num acordo e já estamos em busca de outro atleta, já das mesmas características, para a mesma função. Com o Gabriel Martins não andou? Não andou. Não andou, o Braga deu a recusa, a gente estamos buscando outro. E quem que é esse outro? Esse outro nós estamos analisando, nós estamos conversando. Mas tá no E o mercado Everton nacional, tenta tá no tirar. mercado internacional, Ele sul-americano. está no futebol. Não, essa você pode falar. Aí, Tá fora da o cara tira de todo jeito, filho. Pra nós. Ele falou, tá O no perfil futebol. vai ser mantido, né? A gente vê que é um jovem de 22 anos, com potencial ainda enorme, de experiência. Né? Ele está no futebol europeu, está ali no mercado português, que o Braga também é um time que sempre tem a capacidade de uma base muito forte, né? Ele leva jogadores para vários clubes. É mais ou menos essa linha que o Cruzeiro tem buscado? Você falou aí dos grandes nomes, né? Vieram o Gabigol, veio o Cássio, que dá uma projeção muito grande. Então o Cruzeiro fez a solidez, colocou a base. Aí agora buscar essas oportunidades de mercado com jogadores que têm uma oportunidade de potencial, mercado, como é o caso né? do Galo. Exatamente. Exatamente. Esse é o perfil que a gente vai buscar nessa janela e bem provável na próxima também. São perfis igual do Gabriel Martins, jogadores jovens, com muito talento, com muito potencial, jogadores a serem lapidados, não jogadores prontos, definitivamente prontos, mas jogadores que o Leonardo Jardim possa trabalhá-los, possa lapidá-los e eles entenderem como funciona o Cruzeiro, como o Cruzeiro joga, para aí sim, quando eles estiverem prontos, eles já estão adaptados. Vou passar para vocês E depois rapidamente. pra vender, né? Teve um negócio E feito, depois pra vender, porque o Cruzeiro precisa de ter retorno, né? ou pelo menos iniciado com Medina, zagueiro? O Brian Medina foi um nome que a gente surgiu no nosso scout, mas não chegamos a fazer nenhuma proposta, nenhum contato. Foi um nome que surgiu pelo nosso scout, um nome que nos agrada, mas que ainda estamos observando o atleta mais. A gente precisa de mais detalhes sobre o atleta para a gente, enfim, tentar fazer uma proposta. Então, até o momento, proposta oficial que o Cruzeiro fez Só o Gabriel Martins. pelo Gabriel Martins. Só pelo Gabriel Essa é só Martins. sondagem. E a do Valentim lá, da proposta de empréstimo em maio, né? Tem essa do Valentim também, que deu lá no Central da Toca, né? Mas para compra mesmo só o Gabriel Martins até agora. Acima dos nomes ainda, desculpa, Valu, eu Sim. tinha. Não, tá em casa. O Vitor Gabriel e o Valentim Gomes, o Cruzeiro ainda tem interesse, estão descartados. O Vitor Gabriel do Internacional, o Valentim Gomes do Vélez. O Valentim está descartado porque a gente fez uma sondagem ao Vélez, uma tentativa do empréstimo do atleta. Isso é foda. O Vélez só quer a venda. Isso que é foda. Valentim Gomes, cortado é foda. Esse cara aí, no Cruzeiro, esse cara aí ia ser uma... tá bom, faz parte. Então o Valentim é descartado hoje no nosso scout. E o Vitor Gabriel é um jogador interessante, um jogador que tem muito mercado, muito potencial, mas que o Inter quer contar com ele na próxima temporada.
E aí depende mais do Inter do que do Cruzeiro. Nós temos interesse no Vitor Gabriel, mas como vários clubes também têm, é um jogador que está sendo observado, mas em nenhum momento a gente fez proposta, nada, a gente fez uma consulta ao Inter e o Inter não tem interesse de vender o atleta. Ô Pedro Júnior, levando em consideração até a proposta oficial com relação ao Gabri, ao zagueiro do Internacional também, é um perfil agora também do Cruzeiro a partir dessa janela? Digamos, o Cruzeiro avaliou juntamente com o Leonardo Jardim, todo o seu departamento de scout, departamento de futebol, o que seria correto e dentro das possibilidades do Cruzeiro? Se o Valentim Gomes tivesse dado certo desde o início, oh meu Deus. Não quer dizer que o Braga deveria aceitar a proposta. E é essa proposta. Porque, por exemplo, no caso com o Valentim Gomes, ainda no começo do ano, não por conta do Cruzeiro, no meu entendimento, mas a gente viu, o Cruzeiro fez a proposta, o Vélez fez a contraproposta. A gente pode dizer que o Cruzeiro tende, nessa janela, fez a proposta, não foi aceita, continua no mercado, para não desgastar a própria imagem, talvez até do clube, ainda quando ele não tenha a responsabilidade do insucesso da contratação. Sim, essa é uma tendência que o Cruzeiro vai adotar na janela, a partir dessa janela. A proposta que a gente fez para o Braga era nas condições que a gente poderia pagar. O Braga entende que é maior e a gente não vai fazer uma contraproposta, porque a gente já chegou no limite. Então a gente quer mudar um pouco desse perfil. Porque a gente entende que a gente manda a proposta, vem uma contraproposta, a gente manda outra. E esse é um dos motivos que às vezes a informação vaza e aí outros clubes entram na jogada, o jogador fica mais valorizado e fica mais caro. A nossa ideia... Eu já falei sobre isso aqui no canal, o mercado sabe, né, que o Cruzeiro tem dinheiro e isso aí é muito complicado, cara. Isso é muito complicado porque inflaciona o preço, a gente sabe como é que funciona as coisas. E aí é foda pro Cruzeiro que vai ter que pagar o dobro para contratar um jogador que vale metade. Olhamos o jogador, gostamos, contactamos o clube, o agente, fizemos a proposta, é isso, o Cruzeiro pode pagar isso, contratamos, assinamos e vem embora. Ô Pedro, tem algumas perguntas chegando aqui também. Eu quero perguntar a você sobre renovação do Matheus Pereira. Sim. Que é a primeira pergunta que chega, aliás, até foi o Stefano que pediu para perguntar. Lá do Deus Medibre. E uma outra pergunta. Eu queria que você, depois do Matheus Pereira, fizesse uma análise sobre a contratação do Gabigol. Um jogador que veio para ser titular, uma grande estrela e tal. E ele não é. E diante de uma resposta do Léo Jardim a uma entrevista que deu para o GE, ele fala que é de estrutura mesmo, é de jeito de jogo, é de característica e tal. Como é que vocês avaliam o Gabigol até aqui como contratação e retorno e sobre a renovação do Matheus Pereira? Bom, sobre a renovação do Matheus Pereira, o Matheus ainda tem contrato com a gente até meio do ano que vem. Nós já estamos conversando com os seus representantes. A gente vem conversando. O Matheus já tem contrato, então o Matheus ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube, por exemplo, no final desse ano, né? Então, como, né, eu falei, Pedro Júnior falou dessas peças tarimbadas aí que o Cruzeiro tem, né? Desses caras de já mais calibre, e aí o Cruzeiro precisa dos jovens agora. O Matheus Pereira é um desses caras tarimbados, né? É um dos caras que vive ali o auge do jogador na idade de 27, 28 anos. O Cruzeiro tem que ter esse cara de fato, renovação na ponta ali, na agulha. A prioridade nossa é de renovação do Matheus Pereira. Perfeito. É um jogador muito identificado com o clube. Perfeito. É um jogador de um profissionalismo exemplar. Perfeito. Então, nós temos como prioridade a renovação do Matheus Pereira. Perfeito. Não é uma negociação fácil, mas a gente já vem conversando com os seus representantes. Por que não é fácil? Não, porque envolve vários fatores, né? Então é um jogador muito valorizado no mercado. Aí, ó. É um jogador que tem mercado fora. Então a gente caro, vai fazer dentro das condições do clube, que for melhor para o Cruzeiro e para o Matheus. A gente já está buscando essa renovação. Ô Pedro, sobre o Gabigol. Sobre o Gabigol. O Gabigol, ele nos entrega tudo que ele foi contratado, tanto na parte desportiva, quanto na parte comercial, na parte de marketing. O Gabriel foi um pacote que a gente... Principalmente na parte de marketing. E que ele entrega o retorno. Hoje, ele não... Isso aqui é foda. Tipo assim, às vezes o torcedor fica pensando assim, pô, o Gabigol não tá jogando, o Gabigol não é titular e tal, é isso, é aquilo.
não tem retorno para o Cruzeiro. Só que o retorno de marketing dele, o retorno financeiro e o retorno para a marca do clube é outra parada que é maior do que o retorno esportivo que ele pode Não dar, é né? o titular absoluto, mas por opção do treinador, mas ele faz parte de um contexto, de um grupo. É como se o Gabigol fosse ele um 12º jogador, pô. Ali o foco é o Cruzeiro, o objetivo maior são as vitórias, então o Gabigol é um cara espetacular no dia a dia, no trabalho, trabalha todos os dias, incansavelmente, buscando seu espaço. Então, assim, a vantagem do Cruzeiro hoje é que todos entenderam que a prioridade maior é o Cruzeiro. Independente de quem está jogando, quem não está, todos que estão ali entenderam que a prioridade é o Cruzeiro, que todos estão ali para dar o máximo para o Cruzeiro, não para A ou para B. Vou voltar no tema Leonardo Jardim, porque me chamou muita atenção quando o seu pai esteve aqui com a gente. Ele falou que ele poderia mudar muita coisa no Cruzeiro, mas ele não mudaria o treinador. Que o Leonardo Jardim tinha ganhado totalmente a confiança dele. Que característica, o que o Leonardo Jardim fez para ganhar essa confiança total de vocês logo nos primeiros movimentos, de trabalho dele mesmo, de pessoa ou postura que ele teve junto a vocês? Ótima pergunta. Para ele ter ganhado essa tamanha força e ter ampliado a capacidade dele dentro do próprio clube. O que chamou tanto a atenção de vocês? O que é seu, do Pedro mesmo, que você pode falar assim, Elton? Cara, ele fez isso, isso e isso. O que chama tanta atenção? Explique um pouco mais como é o Leonardo Jardim nesse time do Cruzeiro. Então, o Leonardo Jardim ele veio com uma cabeça muito diferente, né, do que a gente tem aqui no futebol brasileiro. É um cara que já trabalhou em várias SAFs, no Mônaco, no mundo árabe. Então, ele está muito preocupado com o mundo árabe é bom demais. Então, com o que o clube vai ganhar de retorno com aqueles atletas que estão ali, o que o clube pode rentabilizar em algum momento. É um gestor técnico. Ele tem um perfil de um manager. Ele tem um perfil de cuidar não só da parte técnica, mas de outras áreas do clube, de outras áreas de convivência. Então, ele é preocupado com o Cruzeiro como um todo. O macro, né? Ele vê o macro. Ele é muito preocupado com as categorias de base do clube. Ótimo, então, perfeito. Ele vê o Cruzeiro como um todo e não só a parte técnica. Então, isso nos agradou, isso nos chamou a atenção. Diferente, né? Que cabeça, é uma pessoa que está do nosso lá na lado, frente. que está preocupado também com o clube, não só com a parte esportiva. E como é que é o trato dele na gestão de grupo? Porque fala-se muito no treinador. Cobra da bola. Tem treinador que a gente sabe que o cara domina o aspecto tático, mas que não consegue fazer uma boa gestão de grupo. Como é que tem o bonde de vestiário, né, HG? Que é o famoso bonde de vestiário. Como é que é a gestão de grupo dele? A gestão dele, ele é baseado na verdade e na sinceridade. Então, tudo que ele tem tem umas sinceridades que elas às vezes machucam. Às vezes ela pode machucar no início ali, mas ao longo prazo ela se ela firma. Porque ele sempre tratou muito respeitosamente com os atletas. Nunca teve nenhum atrito. Então, os jogadores respeitam ele muito. E ele tem uma postura muito de ajuda ao atleta, de entender o momento que ele está passando, do que ele pode agregar para ele evoluir. Então, os jogadores sentiram confiança nele. Então, hoje ele tem o grupo na mão, ele tem o elenco todo na mão. Então, isso facilita muito o trabalho dele na parte tática e na parte técnica. O falar o assustar, por exemplo, eu fiquei assustado, acho que foi na segunda coletiva dele, que ele falou sobre o elenco, que a gente até falou aqui. Como que foi para vocês também, assim, ele tá falando do elenco, é a sinceridade do português, como que foi para vocês ali naquele momento? É a sinceridade dele, né? Ele é muito... Eles são muito sinceros, né? Os portugueses em si, eles têm uma dinâmica de ser muito literais e diretos. Mas essa do elenco ele já tinha falado com a gente antes, então na coletiva pra gente não foi surpresa. Então foi tranquilo. Então ele é muito sério, direto, sim, sim, não, não. E aí a gente se dá muito bem, porque a nossa gestão também é assim, nós somos baseados no mundo corporativo que a gente vê e é muito correto, então foi muito tranquilo isso. Boa. Ô Pedro, por gentileza, por que o Dudu saiu do Cruzeiro? Dudu saiu, um casamento que não deu certo. Pois é, mas... Olha! Nossa senhora, agora... O que foi o Kizumba? Não teve uma Kizumba. É aquele casamento. O Dudu queria uma coisa, o Cruzeiro queria outra,
O que aí, ele queria? Ele pediu a saída do Jardim? Não teve essa, eu quero que treinar, eu não quero esse treinador, não teve essa conversa. O que teve é que o Dudu queria jogar, porque todo jogador quer jogar, isso é natural de qualquer atleta. É como e a comissão pedir técnica também, no né? momento não entendeu que ele estava pronto. E aí ele preferiu uma saída. E foi de comum acordo, foi... Tá pacífico demais pro jeito que foi, pra ele ter ido pro Atlético. Tá pacífico demais. Foi tranquila a rescisão dele, nós não tivemos nenhum atrito. É um jogador que não quer mais ficar no clube e a gente vai priorizar sempre quem quer ficar no Cruzeiro. A pessoa que não quer ficar no Cruzeiro, a porta sempre vai estar aberta para quem está lá dentro, tem que dar a vida, tem que se dedicar ao máximo e se entregar ao máximo. Quem não quiser não vai ficar. Então, o Dudu foi um casamento que não deu certo. E o Marlon também? Não, o Marlon já foi um outro desgaste, aspecto. O né? Marlon tinha um interesse muito grande do Grêmio. E o interesse aí a gente dele viu também, essa né? De ir pro oportunidade Grêmio. do Marlon ser emprestado para o Grêmio, para ele desenvolver mais e para a gente dar mais oportunidade para o Kaique, que é o menino da base, que ele vinha numa crescente grande. Então o Marlon não perfeito que fizeram isso. Galera, é isso aí. Ó. Essa foi a parte mais importante aí da entrevista do Pedro Júnior ao Donos da Bola MG, da Band Minas, e a gente pôde ver aí, né, muitos aspectos que foram falados do Pedro Júnior, um cara muito consciente, um cara que fala muito bem, e assim, Pedro Júnior claramente é um cara que se prepara muito, e é um cara muito bem preparado para assumir o Cruzeiro, como dono do Cruzeiro daqui uns anos, quando talvez o Pedro não quiser mais estar nesse meio assim do futebol, né? O Pedro Lourenço, o pai do Pedro Júnior, né? Talvez ele, se ele não quiser mais estar nesse meio do futebol, se aposentar, né? Digamos assim, como dono do Cruzeiro ali, o Pedro Júnior é um cara muito preparado, um cara muito, muito eloquente, fala muito bem, é um cara que parece ser muito inteligente ali para tratar sobre as questões do futebol do Cruzeiro e isso deixa o torcedor tranquilo que o Cruzeiro está em ótimas mãos, sabe? E sobre outros aspectos, assim, é muito interessante a gente ver o que o Pedro Júnior vem falando sobre a procura do Cruzeiro no mercado, que são coisas que a gente já sabe, tá? A gente já sabe quem que o Cruzeiro está procurando no mercado, qual que é o tipo de jogador, não esses nomes, claro que os nomes em si, né, mais precisamente assim, a gente não sabe de fato, isso não vaza, a gente não tem essas informações hoje, mas a gente sabe o perfil que o Cruzeiro quer, e é muito interessante a gente ver como que esses caras têm na cabeça uma ideia do que é preciso fazer para o Cruzeiro, o que é preciso fazer para o clube crescer, e isso está sendo muito bem executado até aqui, tá? Então, aplausos de fato aí para a gestão do Cruzeiro, aplausos para o Pedro Júnior, gostei muito da entrevista dele aqui ao Donos da Bola, aplausos pro pessoal da Band também, com ótimas perguntas, e ficamos por aqui com essa entrevista aí do Pedro Júnior. Se você assistiu até agora, deixa um comentário aqui, comenta aqui o que você achou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para alguém conhecer o canal também e a gente fazer esse canal crescer para todo mundo falar de Cruzeiro aqui dessa forma diferente como a gente fala por aqui. Então, um abraço, até o próximo vídeo, valeu quem ficou e até mais.